Fala galera, tudo bom com você? A galera aí do oitavo ano. Vamos para a finalização desse capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 6. Então, vamos resolver as questões, vamos resolver as páginas 14 e 15. Vou resolver isso em duas partes. Primeira parte, nós vamos resolver a página 14 e logo mais vamos resolver a página 15. Então, vem comigo nessa aula que nós vamos começar a resolver essa questão após nossa vinheta, galera. Vamos lá. Então, galera, vamos começar a nossa resolução, começando aqui da nossa questão. Vamos lá, vamos aqui para a nossa tela. Aí, deixa eu pegar aqui meu livro. Então, ele fala o seguinte, né, que você tem na questão número 11, questão número 11 aqui do nosso contexto, ele fala o seguinte, que você tem aí uma planta de uma casa, e essa planta, ele diz o seguinte, que ela tem na escala de 120, e ele ainda explica para você que isso aqui é a escala do papel, aqui seria a escala do papel e aqui seria a escala real, ou seja, a cada 1 centímetro na planta, na escala real, equivale a 120 vezes, ou 120 centímetros no caso, que seria 1,20 m. Então, de acordo aí com a análise da nossa questão, ele pede para a gente ir e analisar cada situação. Então, olha o que acontece. Vamos resolver a nossa letra A. Ele fala que x é a medida na planta. Então, x é a medida o quê, professor? Da planta. Tranquilo? E o y seria na escala real. Tranquilo? Vamos interpretar a questão. Se eu tenho 2 na escala real, isso aqui vai para 240. Se eu tenho 3, aqui na escala real vai para 360. Ou seja, em termos de interpretações, se eu criar uma função para essa planta aí da nossa letra A, então resolvendo aqui eu vou ter o seguinte, que na letra A significa que na escala real, vamos colocar aqui, ó, escala real, vou colocar o R de real. Significa que na escala real, que equivale a 120, isso na escala da planta do desenho, é o que você vai ter na escala real. Então, se eu pegar 2 centímetros, vai para 240, se eu pegar 3, vai para 360, ou seja, como ele falou para a gente que o y representa a escala real, então isso aqui vai ser o y. 120 na planta do desenho, isso aqui vai ser o nosso x. Então, para cada situação que eu vou acrescentando na planta do desenho, eu vou colocar isso na escala real, que equivale a 120 centímetros, tá bom? Beleza. Então, tá aí a nossa letra A resolvida. Vamos para a nossa letra B, galera. Vamos lá. Letra B, ela diz o seguinte. Ele pede para a gente completar aí uma tabela. Só que essa tabela, ele quer de alguns termos que foram dados, do primeiro, do segundo e terceiro. Então vamos aqui, letra B. Vamos colocar lá, letra B. Vamos aqui, letra B. Então, letra B eu tenho o seguinte, vamos lá. Você tem aqui o gráfico, vamos colocar primeiramente a tabela. Aqui ele deu na planta do desenho, aqui é o x, aqui seria o y, tá? Aqui escala do papel, da planta do desenho, e aqui seria o nosso y na escala real. Então, eu tenho meio, tá? Se eu pegar aqui e fazer a troca, se multiplicar meio, aqui ó, y é igual a 120 vezes meio, isso aqui é a metade. E a metade vale 60 na escala real, tranquilo? Ou seja, para cada metade do desenho representa na tabela que vale a 60 centímetros na escala real. Se eu tenho aqui 180, então é como se eu pegasse 180, né? Eu quero o x, né? Então x, eu vou pegar o 120 e passar dividindo, então eu vou colocar assim, o seguinte, ó, que eu vou colocar 180 dividido por 120 pela tabela, ou seja, na escala, isso aqui equivale a 1,5, então significa que quando for 180, na escala do papel vai ser de 1,5, beleza? Tranquilo. Então, ou seja, ou você vai multiplicar por 120, ou você vai dividir por 120. Quando é que eu vou multiplicar, professor? Quando ele me dá o x. Quando ele me dá o y, eu vou dividir. Então, essa é a sacada para a gente preencher a tabela, tá bom?
Aí já me deu aqui, quando o 2 for, aqui vai ser 240, tá? Aqui já foram pra gente que 225 equivale, se eu vou pegar aqui o y e pegar 120, como eu tenho x, então vou multiplicar por 2,25, que isso aqui vai me dar, quanto, professor? Isso aqui vai me dar, deixa eu colocar minha anotação, isso aqui vai me dar 270. E ele me deu aqui o 330, ó. Então já sei que eu vou, ele me deu y, então eu quero x. Então você já sei, professor, que aqui eu vou dividir. Vamos pegar aqui, tá? Aqui ele me deu o 330 e eu quero o x. Quanto vale o x? Então vou pegar aqui o nosso amiguinho, tá? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá então. Então eu tenho aqui o 230, então já sei que eu vou dividir. 330 dividido por 120. Quando você efetuar esse cálculo aqui, isso vai me dar 2,75. Agora, ele pede para a gente colocar isso no gráfico. Como vai ser a representação no gráfico? Vai ser uma reta crescente, vai ser uma reta que vai criar uma curva, ou seja, inversamente proporcional. Então, pela lógica, a gente já consegue interpretar o contexto da nossa questão, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui o gráfico. Vou colocar aqui os pontos. Então, aqui ele falou que é meio. Meio equivale lá na escala real, seria o nosso 60. Ok? Aqui seria 1,5. Aqui, vamos colocar aqui 1. Seria o 2. E aqui seria o 3. Só para ficar legal essa metade. Então aqui é 1,5, né? Que é metade. Então 1,5, ele falou que equivale a 180. Então um pouquinho mais lá em cima, né? Aqui seria o nosso 180. E aqui seria o 2, tá? Aqui seria o 2 aqui, né? Aqui, então ele falou pra gente que o gráfico, ele seria o 240, tá? Bem, eu posso já parar aqui, né? E se eu pegar, unir os pontos, eu vou ter uma reta, mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, uma reta crescente. Tá? Claro que ainda tenho 270, que é 2,25. Eu tenho 330, que equivale a 2,75 e assim vai. Então, essa é a nossa letra B para a gente completar a parte aí de gráfico, a partir da tabela que ele forneceu para a gente aí na nossa letra B. Tranquilo? Na nossa letra C, agora sim, nós vamos ter que calcular algumas áreas. Então, para isso, ele deu para a gente algumas informações. Ó. Ele pede o cálculo da área do que, professor? Ele quer a área do dormitório. Então, a área do dormitório, se você pegar lá na planta de desenho, ela está aqui, ó. Ela equivale aí, na escala do papel, ela equivale a 4 centímetros e 2,5. Então, para a gente, isso daqui em centímetros, a gente vai ter que fazer a mudança, multiplicar por 120. Então, se eu pegar 4 vezes 120 e vou pegar 2,5 multiplicar por quanto, professor? Vou ter que multiplicar isso aqui também por 120. Tá? Lembra, eu quero isso aqui em escala real. Foi que nós montamos a nossa letra A. Então, pegando aqui a nossa calculadora, vou ter o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Lembra que a gente está fazendo a conversão, né? Então, essa conversão aqui a gente vai multiplicar. Vamos lá. Pessoal, como está aqui enquadrado aqui na nossa tela. Beleza, ó. Quadrado perfeitamente, tá? Ok? Ok, vamos lá. Então, vamos lá começar a nossa multiplicação, né? Então, 4 vezes 120. Vamos lá, 4 vezes 120. Só me dá 480, que equivale a 4,8. Então, 4,8 já em metros, tá? 2,5 vezes 120, vamos lá, 2,5 vezes 120, que isso vai me dar 300, que equivale a 3 metros, tá? 3 metros, tá bom? E agora sim, como ele quer a área do dormitório, vou até colocar assim, a área do dormitório, que seria a multiplicação das duas dimensões, né? Que vai ser 4,8
vezes 3. Essa área do dormitório vai me dar, vamos aqui, 4,8 vezes 3, 14,4 metros quadrados na escala real, tá? 14,4 metros quadrados, beleza? Tranquilo, né? Então, galera, vamos fazer a nossa letra D. A nossa letra D, ele pede pra gente uma das dimensões, se não me engano, acho que é do banheiro. Deixa eu pegar aqui meu livro, depois vocês confiram aí. Então, na letra D, ele pede, ele deu a área do banheiro, vamos colocar aqui, essa área do banheiro, ele falou, vou colocar aqui, a área do banheiro, ele falou que é 5,4 metros quadrados. Aí, ele falou que uma das dimensões lá do banheiro é, deixa eu ver aqui, pela planta, tá aqui, ó. Isso aqui é a planta do desenho, aqui você tem a área do banheiro, que ele falou que uma das dimensões é 2,5 centímetros. Claro que isso aqui na planta do desenho, se você quer mudar para a escala real, isso equivale a 3 metros, beleza? Então, essa escala aqui, deixa eu ver se na letra D, vamos ver aqui, vamos lá, aqui. É isso, ok, já está na escala real. Então, vou pegar, se eu quero saber quanto vale essa dimensão, então vou pegar o que, professor? Vou pegar a área, que é 5,4, e vou dividir por 3, que essa é a escala já da escala real, já fazendo a transformação. Então, 2,4, 5,4 dividido por 3, isso aqui vai me dar 1,8. Ou seja, a largura que está pedindo na questão equivale a 1,8. Ok, galera? Então, repara que essa questão realmente, uma questão levou aí, de acordo aqui com a nossa gravação, mais de 12 minutos. Mas é normal porque nós estamos resolvendo áreas, estamos fazendo transformação de escala. Então, requer realmente, por isso eu dividi esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte da página 14, depois, segunda página, vamos resolver a página 15. Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade. Bem, galera, vamos lá. Questão 12. Vamos lá. Então, na questão 12, foi fornecido para a gente quem, professor? Ele forneceu para a gente uma situação de física, né? Então, ele fala para a gente que o carro percorreu uma velocidade. Essa velocidade foi de 3 km por hora. Ok? Só ajeitar aqui. 3 km por hora. E o que mais? Ele falou pra gente que levou 2 horas para completar esse percurso, tá? Ele quer saber a distância. Então, galera, olha só. Existe uma fórmula da física para você calcular a distância que você usa. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Você pode decorar a relação utilizando Deus vê tudo. Então, é uma forma que a gente usa muito lá no estudo da cinemática, que é o estudo dos movimentos, tá bom? Então, diretaça a questão. Então, deu pra gente aqui. Então, ele quer a distância, multiplicando aqui a velocidade, que é 3, o tempo que é 2. Então, a distância vai me dar 6 km. Diretaço mesmo, utilizando essa fórmula. A letra B, aí novamente agora, ele forneceu pra gente a seguinte ideia, que ele quer que a gente monte as situações e analisar se a grandeza elas são direta ou inversa. Galera, logo para a gente matar Charles, que é a letra A, vamos para a nossa letra B, que é a situação, a questão lá da nossa tabela. Então, na letra B, ele forneceu para a gente, né? Esse padrão significa que a cada 1 hora o nosso corpinho aí, o nosso modelo aí de movimento, ele fala pra gente que ele percorre uma velocidade a cada 1 km ele percorre, a cada 1 hora ele percorre 3 km, tá bom? Então essa é a razão que nós vamos ter que montar aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Foi dada a tabela pra gente montar aqui então essa tabela. Essa tabela aqui.
Aqui seria a velocidade, aqui seria o tempo, tá? Então, a velocidade que ele falou que é 2, vamos colocar aqui na ordem. 2, 3, 4, aqui ele não me deu, aqui me deu 8, tá? Aí, aqui ele me deu 2, tá? 3 relaciona com 2, tá? E tá perguntando, né, se a grandeza é inversamente proporcional. Galera, dica importante de física para você, anota lá. Velocidade e tempo sempre serão inversamente proporcional, ou seja, são grandezas inversamente vou colocar aqui, são grandezas inversas, pronto, para não ficar muito grande esse nome, tá? Sempre grandezas inversas, uma aumenta e a outra diminui obrigatoriamente, tá? São grandezas inversas, tá bom? Vamos montar essa tabela aí só para não ficar essa tabela em branco, né? Ele diz o seguinte, ó, a seguir apresentamos uma tabela que mostra o tempo que Cássia gastaria caso a velocidade durante o percurso fosse diferente. Aí complete e verifique se as grandezas são diretas e inversamente. Já respondemos ela, que as grandezas, desculpem, que as grandezas elas são inversas. E vamos lá então. Aqui, se você observar, se uma aumenta e outra diminui, para isso eu vou ter que relacionar uma ideia de grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos lá, galera, montar aqui nossa tabela. Já sei que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Respondendo a letra B, vamos montar a tabela. Não esqueça que a distância é a mesma, que é de 6 quilômetros. E uma coisa que é interessante que ele forneceu para a gente. O que é, professor? Uma coisa que ele forneceu para a gente é que esse 6 ele vai se evitando para achar a velocidade tanto tempo. Se eu quero a velocidade, basta eu pegar e fazer a divisão, né? Ou seja, basta eu dividir o 6 por 2, que vai me dar o tempo. Então, se eu pegar 6 dividido por 2, isso aqui vai me dar quanto, professor? Isso aqui vai me dar 3. 3, no caso, horas. Essa aqui seria a nossa primeira linha da nossa tabela, ó. 3 horas, tá? Então, aqui, como ele me deu já a relação, então eu posso dividir logo direto. Quem, professor? O tempo e eu forneço a velocidade. Então, para me calcular a velocidade, basta eu dividir o 6. Ele me deu lá, aqui, ó, que é o 2. Isso vai me dar 3 km por hora. Então, 3 km por hora. Então, ou seja, essa é a dica que nós vamos usar aqui nessa questão, ó. Aqui o tempo é 4. Perdão, a velocidade é 4. Então, vou dividir 6 por 4. Então, pegando aqui 6 por 4, isso aqui vai me dar 1h30. Vamos completar aqui, né? Então, isso aqui vai me dar 1h30. E o que mais aqui? Se o tempo ele é de 1 hora, né? Se o tempo ele for de 1 hora, perdão, desculpa, é isso mesmo. Se o tempo ele for de 1 hora, então basta pegar e dividir 6 por 1, que isso aqui vai me dar 6 km por hora. Esqueci de colocar aqui, né? Que aqui seria o 6. 6 aqui seria o tempo de 1 hora. E se a velocidade for de 8, então se eu pegar 6 dividir por 8, isso aqui vai me dar 0,75 de hora, tá? 0,75 de hora. Então, só completando aqui, mostrando realmente que a grandeza elas são inversamente proporcionais, tá? Uma aumenta e a outra vai diminuindo, como você pode observar. Ó. Já quando a velocidade vai aumentando, o tempo vai o quê, professor? Vai diminuindo, como você pode observar aqui, ó, tá? A velocidade aumenta, o tempo diminui, tá? Mostrando que as grandezas elas são realmente inversamente proporcionais. Respondendo aqui a nossa letra C, ele pede para a gente montar uma relação entre a velocidade e o tempo, né? Então, se você observar aqui como a distância é de 6 quilômetros e nós vimos lá em cima, se você pegar, multiplicar velocidade e tempo, você tem a distância. Então, se eu montar uma matemática para essa situação,
Então, posso dizer que velocidade vezes o tempo é a distância, e a distância é 6, ó. Como ele quer uma função em função do tempo, então o V vai passar dividindo, então fica assim, ó. 6 dividido por V, isso mostrando realmente que as grandezas elas são o quê, professor? Inversamente proporcionais, tá bom? Uma aumenta e a outra diminui obrigatoriamente, galera. Beleza. Lembrando que o 6 é constante, tá? Nessa questão aí que nós estamos montando, tá bom? Olha só, galera. Na letra dele pede para a gente montar um gráfico, mostrando realmente que as grandezas são inversamente proporcionais de acordo com o contexto. Como nós já montamos uma situação para você e mostramos quando a grandeza elas são inversamente proporcionais, você vai ter uma curva. Essa curva é chamada de hipérbole equilátero, mostrando que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Professor, só isso? É, exatamente. Se você montar os pontos e esses pontos você vai trazendo ele para o gráfico, você vai ter realmente essa curva que ele mostra para você que isso é uma grandeza inversamente proporcional, tá bom? Toda grandeza inversamente proporcional você sempre vai ter o quê, pessoal? Você vai ter uma curva. Galera, então essa parte 1 do nosso exercício aí que nós resolvemos. Logo mais voltamos para a parte 2 que nós estamos resolvendo a página 15 do nosso livro, tá bom? Então até logo, fica com Deus, até a segunda parte aí da página 15 desse capítulo, para a gente finalizar esse capítulo 6. Vamos lá. Tchau, tchau e até a próxima.